I think I am nervous today again. Eu acredito que eu esteja nervoso hoje. It's the second time I will preach in English, É a segunda vez que eu estou pregando em inglês. and then I tell you now I don't have legs more. I'm Eu não Completely estou mais tranquila. no. But É contigo. thank you. Amen. E comigo também. Amen. Well, it's a privilege for stay here with yours, É um grande privilégio estar aqui com os irmãos, especially when you share of the God words, especialmente quando estamos compartilhando das obras de Deus. because this is more important things we have now is a share with God, Porque essa é a coisa mais importante que nós temos de poder compartilhar de Deus. because God care about everybody else here, Porque Deus se importa com cada um de nós aqui. because you are sons and daughters of God. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. But you never forgot what God made for us on the cross. Mas nunca nos esquecemos do que Deus tem feito ali na cruz por nós. He sent His Son to die for us. Ele enviou o seu filho para morrer por nós ali na cruz. And then because of this, we are here today, E é por isso que nós estamos aqui essa manhã, for glorify His name. para glorificar o seu nome. Yes, let's go. My target today is explain what the Paul says to the Philippians church. O meu alvo hoje é explicar o que Paulo diz à igreja ali em Filipenses. Because he's pray for him. Porque ele está orando por eles. But we need to remember that Paul is on the prison Mas temos que nos lembrar que Paulo está na prisão, in Rome. em Roma. He's the Mamertine prison. He's the Mamertine prison. Marmetina? Prisão marmetina. This is very strange word. É uma palavra muito estranha. And this prison is very strange too. Então nós vamos ver isso. The theme of my text today, Então o tema da minha mensagem essa manhã, living in a manner worthy of the gospel. vivendo de maneira digna do evangelho. I tried to demonstrate to you Tentar demonstrar the Christian life should be lived for the glory of que a God. vida cristã precisa ser vivida para a glória de Deus. My brothers and sisters, today we are going to look to the epistles of the make up the New Testament. Então, essa manhã nós vamos olhar as epístolas, algumas das epístolas que compõem o Novo Testamento. This epistle is considered the most personal epistle of the New Testament. E essa epístola é considerada como a epístola mais pessoal do apóstolo Paulo. This author is a great missionary, Ele era um grande the missionário, great pastor, um grande pastor the great planter of the church. e um grande plantador de igreja. He's ever set foot in this earth. Ele era o plantador maior que já pôs os pés aqui na terra. Dear brothers and sisters, Meus amados, after Jesus Christ, our Lord, após Jesus Cristo ou depois de Jesus Cristo, nosso Senhor, this is the man who had the greatest impact on other peoples. esse é o homem que mais impactou a vida de outras pessoas, Through his service to Christ. através do seu serviço a Cristo. Surely, we should all know this man and his life, Certamente todos nós devemos conhecer esse homem e a sua vida, because he bequeathed us 13 letters of the New Testament. porque ele nos legou 13 cartas do Novo Testamento. Of course, I am talking about the Saul of Tarsus, É claro que eu estou falando de Saulo de Tarso, a man who, after his conversion, became known as a Paul, um homem que após a sua conversão ficou conhecido como Paulo, the apostle to the Gentiles. o apóstolo aos gentios. The passage we are going to look, it's found in verse 9 to 11, the first chapter of the Philippians. Tá, a passagem que vamos olhar fica em Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. And this is the passage that is very important to the Paul, E é uma passagem muito importante, because in exactly this passage, Paul prayed for the Philippians. nessa passagem encontramos Paulo orando pelos filipenses.
and the letter of joy, this is Philippians. E essa carta é para eles. In this portion, we will see the Paul intercession for the Philippians, Aqui nós vamos ver Paulo intercedendo pelos filipenses, so that they might grow in the full knowledge of perception of the faith, para que eles possam crescer no conhecimento e na percepção da sua fé, so that they might test excellent things and be blameless on the day of the Lord. para que possam provar coisas excelentes e serem inculpáveis no dia do Senhor. In this part of the text, Nessa parte do texto, we see the hope of the Paul. nós encontramos a esperança de Paulo. To go with our Bible and open in first chapter of the Philippians, chapter 1, verse 9 to 11. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. The Bible says, "And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all discernment, so that I may approve the things that are excellent, that I may be sincere and void of offense unto the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the glory and praise of God." E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, thank you for your grace. Thank you for your Son going to the cross, die for us. Lord, I know my incapacity for share your word, but I ask to you, O Lord, help me and share your word with my brothers and sisters, and this word make difference in his lives. In the name of Jesus, I pray to you, Lord. Amen. Amém. Basically, on this text, we can see three situations that Paul says in his prayer for the Philippians. Tá, nós podemos ver três situações aqui em que Paulo ora pelos filipenses aqui nessa passagem. And the first situation is, A primeira circunstância é: live the Christian life with sincerity and joy of heart. viva uma vida cristã com sinceridade e alegria de coração. This is very important to us Christians. E isso, para nós como cristãos, é muito importante. When we look at our text, we can see the hope that Paul has for Philippians. Quando olhamos esse texto, nós vemos a esperança que Paulo tinha para com relação aos He filipenses. prays that they will sincerely live out of they have learned from him. Ele ora para que eles possam viver com sinceridade o que eles aprenderam. We should note this importance of Paul's prayer, Devemos notar a importância da oração de Paulo, because it is a cry on behalf of the Philippians. porque é um clamor por parte com os filipenses. In this prayer, he asks that love of the Philippians, E em sua oração, ele pede para que o amor dos filipenses, for this love may increase more and more, that their knowledge and insight may be multiplied, para que o seu amor possa crescer cada dia mais e que sejam multiplicados os conhecimentos e a percepção, so that they may discern what the best, para que eles possam discernir o que é melhor, in order to be pure and blameless until the day of Christ Jesus. para que possam ser puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. Dear ones, in this prayer, Paul is pleading on behalf of the Philippians, Meus queridos, em sua oração, Paulo está aqui clamando a favor dos filipenses, so that they exercise God's gift responsibly. para que eles possam exercer de forma responsável o dom de Deus. In fact, the apostles' entire prayer is related to the act of discern of God they have received. De fato, a oração do Paulo está relacionada ao ato de discernir o dom de Deus para com eles, que eles receberam. We should note that the gift Paul referring is love. Devemos notar que esse dom é o amor.
That is a charity. Isso é a caridade. But in Greek, the word is agape. E no grego a palavra é ágape. That means this love, pure love for God. E quer dizer um amor puro e sincero para com Deus. It's exactly the love that God have to us because He sent our Son. E exatamente o amor que Deus tem para conosco, porque Ele enviou o seu Filho. But dear Lord, dear ones, this love is not sentiment. Mas, meus amados, esse amor não é sentimento. It's not is desire or emotion. Não é emoção e nem é desejo. Rather, it is the practice of solidarity. É a prática da solidariedade. The activity, collaboration that rings among Christians. E é a colaboração que ativa nós, os cristãos. Like when you see in the Acts chapter 2, verse 42 and 47. Nós vemos isso em Atos 2, versículos 42 a 47. This is the pure love of God in the community. Nós vemos o amor puro de Deus na comunidade. Because each people on the community care about another people. Porque as pessoas naquela comunidade se importavam uma com a outra. But here we see the practice of the communion that is the main characteristic of the Christians. Mas nós vemos aqui a prática de algo que é comunal entre nós, os cristãos. And, Paul asks that this ability and activity. E Paulo pede para que essa atitude possa crescer. And then collaborate, continue to grow. E que eles possam estar colaborando juntos para que possa crescer. He asks that this attitude grow in an intelligent way. E ele pede para que essa atitude possa crescer de forma inteligente. That their charity be well inspired. E que a caridade deles seja bem inspirada. Done with judgment and intelligence. E ela é feita com inteligência e ela é feita com critério. Because as a Christian practice that understand the things of God. Porque ela é uma prática cristã que compreende as coisas de Deus. We can clearly see that Paul uses a term for him is summary of the Christians. Vemos aqui de maneira clara que Paulo usa um termo para que ele é o resumo da sabedoria cristã. It's a wisdom for this term is a core of the Christian life. E ele é o núcleo da vida cristã. And the morality. A moralidade. The terms Paul uses here is a discernment. O termo que Paulo usa aqui é discernimento. This term does not appear on the text. Não é um termo que está aqui no texto apenas. But it's a term is implicit of the text. Mas é um termo que está implícito no texto. Beloved, what matters above all is a knowing how to discern certainly. Amados, o que importa antes de tudo é saber discernir corretamente. Discernment is knowing how to discover and choose what God wants. Discernir é saber, descobrir, escolher aquilo que Deus tem em um momento determinado. What God wants to us. O que é que Deus requer de nós, quer de nós? Just like Philippians, assim como os filipenses. Every Christian here today must discern right from wrong by the ruler of God's word. Cada cristão aqui deve discernir de forma correta de acordo com a régua do amor de Deus. Discernment is something that every Christian must develop. O discernimento é algo que cada cristão precisa desenvolver. Because those who know how to discern can develop care for the church. Porque aqueles que aprendem a discernir podem desenvolver o cuidado para com a igreja. And then care for the body of Christ. E assim cuidar do corpo de Cristo. Through the knowledge and discernment. Através do conhecimento. And as we saw earlier, Paul says that expression, agape. Mais cedo nós vimos aquela expressão ágape. The pure love of God. O amor puro de Deus. The true love of God. O verdadeiro amor de Deus. This is the way the Lord loves us. E essa é a forma que Deus nos ama. Truly. Verdadeiramente. As we saw earlier, I said, this agape. Como eu disse mais cedo, esse amor ágape. In Greek word, this is completely different our understanding.
love today. No grego, é uma coisa totalmente diferente do nosso entender hoje. Because when you're talking about the love, you look sometimes for affection of the people. Quando falamos de amor, hoje em dia, pensamos em buscar a afeição de alguém. If its person is good or bad, Olhamos e dizemos se é uma pessoa boa ou ruim. but it's not this on the Bible. Mas na Bíblia não quer dizer isso. The love here is talking about the sacrificial life. O amor aqui fala de um amor sacrificial. Like Christ sacrificed our life to us. Assim como Cristo sacrificou a sua vida por nós. Because I and you is a sinner. Porque eu sou um pecador. And you is a sinner too. E você também é um pecador. But the love of God clean us. Mas o amor de Deus nos purifica. Your blood, when it's falling down on the cross, purify us. Cristo ali, quando derramou o seu sangue ali na cruz, nos purificou. Because his love. Por causa do seu amor. This love in the affection of Christ, a love that genuinely interests of the person. Então esse amor de Deus mostra que realmente ele se interessa pela pessoa. That wants to help them and lead them to God. Que quer ajudá-lo e quer levá-lo à casa. For glorify his name. Para que possam glorificar o seu nome. This is the point here that Paul says to Philippians and us. Então esse é o ponto que Paulo diz para os filipenses e para nós. God loves you. Deus te ama. The love of God is unconditional love. O amor de Deus é um amor incondicional. You just reply our lives to God. E nós simplesmente damos a nossa vida em resposta a Deus. Because God loves us. Porque Deus nos ama. That's why his love needs knowledge and a clear perception of the other person and nature and situation. Então, por que ele precisa de que esse amor seja um amor que tenha discernimento, que tenha clareza com respeito a ver a outra pessoa? That's a clear perception of the means by which we can actually help and externally and internally. É uma percepção que nos ajuda a enxergarmos internamente e externamente. This is the Christian life. Essa é a vida cristã. We need to look around us Nós precisamos olhar ao nosso redor and we need perception of the situation around us. e temos que ter percepção da situação que está ao nosso redor. Why? Por quê? For we pray. Para que então possamos orar. When you know about something, you can pray about something. Quando você sabe algo de alguma coisa ou alguém, você pode orar a respeito daquilo. But if you don't know, how can you pray? Mas se você não sabe, como você pode orar? You must understand the situation around us. Precisamos entender e perceber a situação ao nosso redor. Like I said before, that's why his love needs knowledge É por isso que o seu amor precisa de conhecimento and clear perception e uma percepção clara under every circumstance. de todas as circunstâncias. We should not that pose line reason about knowledge. We should not that pose line of reason about knowledge. Então não podemos duvidar da linha de raciocínio que Paulo tem. It's referring to knowledge of things of God. Se refere ao conhecimento das coisas de Deus. The knowledge about religions, O conhecimento de religiões, spiritual, o espiritual and theological knowledge. e o conhecimento teológico também. We here must go deeper Nós aqui precisamos ir mais fundo and not just stay on the surface. e não ficar de forma superficial. And to do so well, we'll follow the line of reason. E se fizermos bem, seguindo a linha do raciocínio, I like think about with the Moutier. This is the New Testament scholar. tá? Eu gosto muito de seguir a linha de pensamento de A.J. Moutier. When he says that knowledge here is four aspects. Quando ele diz que o conhecimento aqui tem 4 aspectos. The first, O primeiro, this knowledge, it means salvation. esse conhecimento é o meio de salvação. Because salvation is described as knowing the truth. Porque
A salvação é descrita como conhecer a verdade. like the 1 Timothy chapter 2 verse 4, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timothy chapter 2 verse 25, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. and Hebrews chapter 10 verse 26. E o Hebreus capítulo 10, versículo The 26. Bible says, A Bíblia diz: who desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth. o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Disciplining those who oppose him with gentleness, in the expectation that God will grant them not only repentance, but also full knowledge of the truth. disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. For if we live willfully in sin, after we have received the full knowledge, the truth, there is no long end sacrifice for sins. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Our life must be clear in front of another people, A nossa vida precisa ser bem clara em frente às outras pessoas, because we are Christian. porque somos cristãos. And when we are a Christian, you have responsibility. E como cristão temos responsabilidade. Not just here in the church, Não só aqui na igreja, but more important, outside of the mas o mais church. importante é ali fora da igreja. Because outside of the church, many people look to us. Porque lá fora muitas pessoas nos olham. The Billy Graham says, Billy Graham disse: many people don't read the Bible, muitas pessoas não leem a Bíblia, but reading your life. mas eles lerão a sua vida. When he's reading your life, he may compare if your life is still like a Bible. E o que eles podem fazer é comparar se a sua vida condiz com o que a Bíblia diz. Because you are a Christian. Porque você diz ser cristão. It's very important to us. É muito importante para nós. And secondly, Segundo, we must remember in the light of God's word that knowledge is a mark of the Christian himself. devemos lembrar, à luz da palavra de Deus, que conhecimento é uma marca do próprio cristão, conforme vemos. As we see in 1 Peter chapter 1 verse 2, Conforme vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for the obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood, may grace and peace be multiplied to you. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. This is the love of God. Esse é o amor de Deus. Peace and grace multiplied Paz e graça multiplicados for you and for me. para você e para mim. For us a Christian, Para nós como cristãos. not just here in the church, but not just here on the church, Não só aqui na igreja, but outside the church, mas ali fora também. for everywhere. Para todos os lugares. This is the love of God. Esse é o amor de Deus. Thirdly, Terceiro, as servants of Christ, we must realize that knowledge is one of the evidence of the Christian growth. como servos de Cristo, devemos ter a compreensão que conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão. We can prove this by Bible. Nós podemos provar isso pela Bíblia. Colossians chapter 1 verse 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. So as to walk in a manner worthy of God, of the Lord, fully pleasant to him, bearing fruit in every good word, and increasing the knowledge of God. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. And Colossians chapter 2 verse 2 E Colossenses capítulo 2, versículo 2, say, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understand and the knowledge of God mystery, which is a Christ Jesus.
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, isto é, Cristo. But the most important passage we can prove this, Mas a passagem mais importante que podemos provar isso, this is Colossians chapter 3, verse 1 to 10. vemos em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 10. This is a picture of our Christian lives. Essa é uma ilustração da nossa vida cristã. Because you must be to be attention here. Precisamos prestar atenção. Look, the Bible said, Olha o que a Bíblia diz. if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are you earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then also will appear with him in glory. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this you too once walked when you were living then, but now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with this practice, and have put on then new self, which is being renewed in knowledge after this image of its creator. This is a very important passage to us. Essa é uma passagem muito importante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não são como que na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serão manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíamos nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns para os outros, uma vez que vós deixa o homem velho para trás os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Look, my brothers and sisters, this is the picture of the Christian life. Olha, isso é uma ilustração da nossa vida cristã. If you're not, Se não, we are not Christian. não somos cristãos. You need to think about what will you do with our life. Pense, o que é que fazemos com a nossa vida? Your life is for the glory of God A sua vida é para a honra e glória de Deus? or not? Ou não? You need to think about that. Então pense a respeito disso. And finally, E finalmente, knowledge is the state of the Christian who has reached full maturity, as we can see in Ephesians chapter 4, verse 13. finalmente, conhecimento é o estado do cristão que atingiu a plena maturidade, conforme podemos ver em Efésios capítulo 4, versículo 13. Look what Paul says here. Olha o que Paulo diz aqui. Until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Everybody else here is growing. Todos estão crescendo. We will start one way,
but you go through this way to the maturity. Nós começamos de uma certa forma e crescemos até atingirmos a plenitude Everybody else da here maturidade. is growing. Todos estão crescendo. This is the point of the life. Então, esse é o ponto da vida. I usually spoke with my daughter, Eu converso com a minha filha and I say to her, e eu digo a ela, we're born, we're nós growing, nascemos, estamos crescendo and we die one day. e um dia morremos. The point is, how we die, A razão o ponto é como morremos. in Christ or without Christ. Morremos com Cristo ou morremos sem Cristo? If we die without Christ, Se morremos sem Cristo, we have a big problem, nós temos um grande problema. because we stay our eternity without God. Porque passaremos a nossa eternidade longe de Deus. But if we die with Christ, Mas se morremos com Cristo, this is a good thing, é uma coisa boa. because we live all eternity with God. Porque passaremos toda a eternidade com Cristo. Now you need to think Então pense, how you will die one day. pense como é que vamos um dia morrer? For glory of God Por Deus? Em Deus? or without God. Ou sem Deus? This is a very important point to the Christians. Então isso é um ponto muito importante para nós como cristãos. And Paul says in the Ephesians 4:13, go to maturity. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz, para que possamos alcançar a maturidade plena. This means everybody else here is not full maturity, Isso quer dizer que todos nós ainda não estamos na plena maturidade, but we are going to be. mas nós vamos alcançar. This is my hope. Essa é a minha esperança. I think this is your hope. E eu creio que seja a sua esperança. My brothers and sisters, I agree with Hernandes Dias Meus Lopes amados, eu concordo com Hernandes Dias when he Lopes. says that love is neither blind or feeling. Quando ele diz que o amor nem é cego e nem é um sentimento. Rather, love must increase in full knowledge and full perception. Antes, o amor deve aumentar em pleno conhecimento e em toda percepção. With the same line of the thought, William Barclay says, Com a mesma linha de pensamento que William Barclay diz, love is always the path to the knowledge. que o amor é sempre o caminho do conhecimento. When we love something, Quando você ama algo, we want to know more and more about it. nós queremos saber mais a respeito daquilo. If we love a person, Se você ama uma pessoa, we want to know more and more about them. nós queremos conhecer mais e mais a respeito daquela pessoa. If you love Jesus, Se você ama Jesus, we want to know more and more about him. nós queremos conhecer mais e mais a respeito dele. This is the way we must understand that love. Então, essa é a forma que precisamos compreender este amor. It's not a much a sentimentality, Não é só um sentimento, but an attitude that is nourished by knowledge and perception. mas é uma atitude que ela é nutrida pelo conhecimento e pela percepção. In this regard, we should heed what Moutier says. Enquanto a isso, devemos prestar atenção ao que J.A. Moutier diz, We growing in perception to your knowledge. que crescemos na proporção em que conhecemos. Without knowledge of salvation, there will no be progress toward maturity. Sem o conhecimento da salvação, não haverá progresso rumo à maturidade. If we don't know the Lord, how can we love him? Se não conhecemos o Senhor, como podemos amá-lo? That's impossible. É impossível. Or we know the Lord Ou conhecemos ao Senhor, or not. ou não. All our lives for is the glory Ou a nossa vida é para a sua glória, or not. ou não. Just don't have the half part. Não podemos ser só metade. Or we love him Ou nós o amamos, or we not love him. ou nós não o amamos. The truth is an essential ingredient in the Christian experience. A verdade é que um ingrediente essencial na nossa experiência cristã That's love. é o amor. Therefore, every Christian must be a student, because to be a Christian, you know about God.
Na verdade, todo cristão precisa ser um estudante para que ele possa crescer no conhecimento. This is the point for us. E esse é o ponto, crescer na verdade no conhecimento de Cristo. You need to think about that. Precisamos pensar a respeito disso. To grow as a Christian is to grow in the truth. Para crescermos como cristão, precisamos crescer na verdade. My brothers and sisters, Meus amados, nothing hinders growth as much as ignorance. nada impede tanto o nosso crescimento quanto a ignorância. If we are ignorant, Se somos ignorantes, we say in another words, nós usamos outras palavras. we don't know about nothing, God. Não temos conhecimento a respeito do nada. And then, if you don't have conhecimento about God, Então, se você não tem conhecimento a respeito de Deus, how we do grow in God? como podemos crescer em Deus? This is very important. Isso é importante. And then we go into the second lesson on this and our text. Então, vamos à segunda lição. This que is more. temos nesse nosso texto. This is a little bit more short Essa aqui ela é mais curtinha. because I must be explaining everything the first time. Eu queria explicar tudo na primeira parte. But now you go more quickly. Agora nós vamos progredir um pouco mais rápido. And then second lesson Paul says to us in his prayer, Então, a segunda lição que aprendemos na oração de Paulo, discerning all things to the glory of God. discernindo todas as coisas para a glória de Deus. In this prayer, Paul listened three reasons why love should grow in us. Nessa oração, Paulo nos dá 3 razões pelas quais devemos crescer em amor. Firstly, Primeiro, so that believers may taste the excellent things. em primeiro lugar, para que os crentes provem as coisas excelentes. Once again, the word here is the discernment. A palavra aqui, mais uma vez, é discernimento. This should lead believers to choose the good things and reject the bad things. Isso deve levar os cristãos a escolherem as coisas boas e deixar de lado as coisas ruins. Beloved, the word Paul uses here is proof. A palavra que Paulo usa aqui é provar. In Greek, it's dokimazein. Em grego é dokimazein. I will explain a little bit this word. E eu vou tentar explicar esse termo. This is a term of the use for prove the metal or coin. Esse é o termo que é usado para provar o metal ou uma moeda. To verify that is a genuine, Para provar ou verificar se ele é genuíno, if you are pure, se ele é puro, without mixture or counterfeiting. se ele é sem mescla e não é falsificado. According to the Ralph Martin, De acordo com Ralph Martin, we should be understand that this term means to put to the test. devemos entender esse termo como pôr sob teste. This is a very important because constantly our life is to put to the test. E devemos colocar ao teste as coisas. Like we see on the 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, Nós 21. vimos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Paul says, "But test everything, hold fast what is good, Julgai todas as coisas, retendes o que é bom. and then accept when it's tested." E depois aceitar quando for atestado. Look that you need accept after it's tested. Não atestado, mas testado, de receber após ser testado. Only in this way can we be sincere and blameless. Só dessa forma podemos ser sinceros e inculpáveis. My brothers, mature love leads to sincerity and blamelessness. Um amor maduro desemboca uma sinceridade e ser inculpável. A way of life that bears witness the truth. É uma maneira de vida que ela é testemunha da verdade. For sincerity has to do with intimate life and inculpability. Porque ela tem a ver com termos uma vida sincera e sermos inculpáveis. In front of the public life. Quando estamos ali fora, no público. The sincere and true love overflows to the glory of God. O amor sincero e verdadeiro, ele transborda a glória de Deus.
through the Christ Jesus by the power of the Holy Spirit. através de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. On this way, we need to live a whole and sincere life to the glory of God. Assim, vivendo uma vida íntegra e sincera para a glória de Deus. My friends, to solidify that Paul says in your pray, you need to understand the term sincere. Para podermos consolidar e entender o que Paulo está dizendo em sua oração, precisamos entender o termo sincero. This is a very important term. É um Paul termo used. muito importante. This term is in Greek is elikrines, Em grego ele é elikrinis. which can mean two things. E ele pode significar duas coisas. It comes from elit. It Ele- comes from for Eli, Eles provêm de eile, which that means a sunlight. isso quer dizer luz solar. And then which kind of means from Crinean, E a segunda parte, crinem, which means to judge. que quer dizer julgar. Então, depois this use both words together. Então, Paulo que usa uma combinação de ambas as palavras. This word describes the test from the sun. Que é uma combinação dessas duas palavras, descreve que é capaz de passar pela prova da luz solar. I will explain this. Ok, eu vou explicar. In the ancient world, No mundo antigo, many people just sell the vases. muitas pessoas tinham vasos. When this is dealers sell the vases, they try to make false vase. Tá, eles faziam vasos, mas muitas vezes faziam vasos falsos. And this is false vase is a crack. E esses vasos falsos eram vasos que tinham uma rachadura. And then this is put the lacquer on this vase. E aí eles colocavam um esmalte do lado de fora desse vaso. And this vase the customers put to the sun. Então, o que eles faziam? Eles levantavam contra o sol. And this crack, the sun through to the cracks. E onde havia rachadura, o sol passava ali pela rachadura. And then he knows this is a false vase. Então, eles sabiam que aquele vaso era um vaso falso. Because this is put to the test. Porque ele passou pelo teste. This means here for us, a Christian. E tem um significado aqui para nós como cristãos. Because our life constantly need to be passed to the test. A nossa vida constantemente precisa passar pelo teste. In other words, Em outras palavras, don't have need a cracked. não podemos ter rachaduras. If we are cracked, Se temos rachaduras, this means our life Christian is a false. quer dizer que a nossa vida como cristão é uma vida falsa. This is a very important. Paul use this E term. Paulo usa esse termo, é um termo muito importante. Sincere. É sinceridade. In Latin, Em latim, this is a without cere. without Cere. Cera. cera. Ok, without wax. Sem cera. Sem cera, wax. Without wax. And thank you. And this is very important to us. Isso é muito importante para nós. Our life has wax or not? A nossa vida, ela tem cera ou não? You need to give answer to you. Você precisa analisar isso. This is very important. Isso é muito importante. So, this is how you should live a Christian life. Então é assim que devemos viver uma vida cristã. It should be lived without fear, we being exposed to sunlight. Que precisamos viver sem ter medo de sermos expostos à luz. Rather, it is a life that glorifies God in every way. De fato, ela tem que ser uma vida que glorifica a Deus em todas as formas. But Paul continued his prayer by saying that the believers, Mas Paulo estava dizendo isso ao clamar pelos cristãos, pelos que creem. this is believed in Philip, should be blameless, the idea of the Paul's argument to the Christian life. Mas Paulo continua sua oração dizendo que os crentes em Filipos devem ser inculpáveis. His never becomes a cause of stumbling for someone else. E que eles não se tornem uma pedra de tropeço para ninguém. Hernandes Dias Lopes, as Hernandes Dias Lopes say,
Conforme Hernando Dias Lopes diz, the Christian is pure in himself, o cristão é em si mesmo puro, but with such love and kindness that attracts another Christians to life. mas com amor e uma bondade de tal índole que atrai os demais. And never cause repulsion. Que atrai os demais a uma vida cristã e jamais causa repulsa. Paul says in this prayer that the Philippians must be prepared for the Christ's second coming. E Paulo diz nessa oração que os filipenses devem estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Like we need to stay prepared to the second coming of Christ. E assim como eles, nós também precisamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Just as the Philippians were to the intensely for the glory of God. Assim como os filipenses precisavam viver intensamente para a glória de Deus. In the light of the eternity, as if Christ would return at any moment. Conforme a luz da eternidade, como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. We don't know how and when this is coming, Nós não sabemos nem como, nem quando Cristo está vindo. but we need to be prepared Mas precisamos estar preparados. with our life Preparados na nossa vida for the glory of God. para a glória de Deus. We must have this mindset of behavior, Precisamos ter essa mentalidade de atitude. which you must live in the light of the eternity. E precisamos vivê-la em luz à eternidade. And this hope of Christ's return motivates us to holiness. E a esperança da volta de Cristo nos motive à maturidade, That is why we say, à santidade. É por isso que nós dizemos today we are better than yesterday. que hoje nós somos melhores que ontem. And tomorrow we will be better than today. E amanhã seremos melhores ainda. My friends, day by day we are in a process of the sanctification, Meus amados, estamos dia a dia num processo de santificação. which does not mean that we do not make mistakes, Isso não quer dizer que nós não cometemos erros, but that we are transformed from glory to glory. mas que somos transformados de glória em glória. Every single day we are transformed. Somos transformados a cada dia. Today Hoje you are better than yesterday. Hoje você é melhor do que ontem. I hope and tomorrow you are better than E today. eu espero que amanhã seja melhor, você seja melhor amanhã do que hoje. This is our Christian life. E essa é a nossa vida cristã. Go to the focus Precisamos estar focados in Jesus Christ, em Jesus Cristo, because He stay focused in us porque Ele estava focado em nós. when He's died on the cross. Ali quando Ele morreu na cruz, He give His life to us. He gave His life to us. Ele deu a sua vida a nós. And then we need just go with Him. Então precisamos ir com Ele. And finally, the third lesson on this E a test, terceira lição para aprender com esse teste: through Jesus Christ, we live for the glory of God. mediante Jesus Cristo, vivemos para a glória de Deus. The gift of love Paul is praying for must be manifested through the fruit of righteousness. O dom do amor do qual Paulo está orando aqui deve ser manifestado através do fruto da justiça. My friends, what Paul says is the church filled with the fruit of the righteousness. O que Paulo vê aqui é uma igreja que está cheia do fruto da justiça. And here we must understand what sense of righteousness Paul used here. E aqui devemos entender qual é o sentido de justiça empregado aqui por Paulo. And the word here is taken in the sense of practical. Então a palavra usada aqui é em termo prático, Internal righteousness, uma justiça interna, and not in the aspect of the justification. e não no aspecto da justificação. Why? Mas por quê? We must remember that the justification of the saints Devemos lembrar que a justificação de todos os santos is an act that was accomplished once and for all in Jesus Christ when He died on the cross. foi um ato que foi completo de uma vez por todas quando Jesus Cristo morreu ali na cruz.
He's died on the Calvary for our justification. Ele morreu ali no Calvário para a nossa justificação. This is very important to us. E isso é muito importante. When we understand that just Christ died on the cross for us, Quando nós entendemos que Cristo justo morreu por nós ali na cruz, our Christian life is different. a nossa vida, então nossa vida cristã ela é diferente. This is the means for us. You need to live a different life. Isso quer dizer, precisamos viver uma vida diferente. The true Christian is the love one who understands the duty of responsibility, who prays God in all circumstances. Precisamos ver que o importante é que, como cristão, precisamos orar a Deus em todas as circunstâncias. Because this is our life. Porque essa é a nossa vida. Every circumstance. Em toda Not circunstância. just here on the Sunday on the church, Não só aqui na igreja no domingo, but every single day you need to mas todos os dias precisamos. pray and keep our mind in God. Precisamos orar e manter a nossa mente fixa em Deus. And then I want to finish this exposition E eu quero terminar with a reason, following the reason of the A.G. Moutier again. com dizer. Moutier says, J.A. Moutier diz: Paul's sublime praise expressed that God the Father is ceaselessly working for the glory of the Son is ceaselessly working for the glory of the Father. My brothers and sisters, we can only understand this through the Holy Spirit. A sublime oração de Paulo expressa que Deus é o Pai, que Deus o Pai está incessantemente trabalhando para a glória do Filho. O Filho está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. Meus irmãos, só podemos compreender isso através do poder do Espírito Santo. Just by the power of the Holy Spirit. Somente pelo poder do Espírito Santo. Only this way we can live for the glory of God. Somente dessa forma podemos viver para a honra e glória de Deus. This is a prayer that make us think about the life we are living. Essa é uma oração que precisa ser feita para que possamos pensar a respeito da vida que estamos vivendo. It is for the glorious God. É para a glória de Deus? If not, Se não, let us repent today and turn our lives to Christ. precisamos nos arrepender e voltar a nossa vida para Cristo. Just the last word is discernment. A última palavra é discernimento. When you understand the word of God, Quando entendemos a palavra de Deus, our life is different. a nossa vida é diferente. Our behavior is different. O nosso comportamento é diferente. Let's stand up, please. Vamos nos colocar de pé. Dear Lord, thank you for the Paul's prayer. His prayer for the Philippians, and he's teaching us many things about his prayer. Oh Lord, thank you for this community. Thank you for this, my brothers and sisters. I hope that word of our Lord keep the difference in his life. And not just today, but every single day for your glory and glory. Amen.